Livro de Levítico, tá? Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20. Levítico é velho e novo. É o Lá velho. no Velho Lá no Testamento. início. Lá no começo, depois de Êxodo, tá? Depois de Êxodo, vai ver o Levítico, né? Terceiro livro. Acharam aí, Levítico? Amém. Fica de pé, leitura da palavra, reverência à presença do Senhor neste lugar. Diz assim a palavra de Deus. Senhor, tá falando ao povo de Israel, consagrem-se, pois, porém, e sejam santos, porque eu sou santo, tá? A minha versão é NVI, talvez a sua é um pouco diferente. Tá? Vou ler novamente. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-os. Eu sou o Senhor que os santifica. Amém? No verso 26, tá? Vira da página assim, diz assim: vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dentre os povos para serem meus. Vamos orar. Pai, bendizemos a Ti, ó Deus, pela graça dessa manhã. Bendizemos ao Senhor por esta família que se reúne neste lugar. Bendizemos a Ti, Pai, por esse momento de comunhão, do partir do pão, nas orações, Pai. Obrigado. Obrigado, meu Senhor Deus, porque nessa manhã se cumpre a Tua vontade, Pai, neste lugar. Se cumprindo assim, Pai, a Tua vontade, pedimos ao Senhor que continue, ó Deus, operando em nós aquilo que o Senhor já começou. Através do poder do Teu Espírito Santo, eu creio, meu Senhor Deus, que já está neste lugar, pois Ele há de nos confrontar, nos há de molestar, meu Deus, conforme o poder da palavra que liberta. Nessa manhã, meu Senhor Deus, o Teu poder, a glória do Senhor, habitando, ó Deus, neste lugar, venha fazer diferenças nos nossos corações. Nos dá discernimento da Tua palavra, meu Senhor Deus, para que ela possa, meu Deus, habitar em nosso coração. E habitando, como diz o salmista Davi, não venhamos a pecar contra o Senhor. Nesta manhã, Pai, de bênção, nós sejamos impactados, meu Deus, pelo poder da palavra que liberta. E ela cumpra o propósito pela qual, Senhor Deus, ela há de ser enviada esta manhã. Por isso, fala conosco, ó Deus. Nós pedimos a Ti, damos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus, na sua infinita graça, Ele é soberano, não há o que discutir. Os homens, infelizmente, na sua ignorância, muitas vezes acabam aqui querendo questionar a Deus. Às vezes nós, na nossa inocência, acabamos que fazendo isso com o Senhor, quando nós muitas vezes queremos uma resposta, queremos uma ação rápida de Deus, e Deus parece não nos ouvir, muito menos nos responder. Às vezes nos angustiamos, porque precisamos dessa resposta, precisamos dessa solução. Mas eu quero dizer para você, amados, uma coisa você precisa ter convicção, é de que Deus jamais deixa de ouvir a oração do seu povo. Tá? Isso está constatado na Bíblia. Deus jamais vai deixar de ouvir o seu coração. Mas, para ouvirmos a voz de Deus, para termos a resposta de Deus, nós precisamos ter paciência, fé. Creio que Ele vai responder no momento que Ele bem entender e responder. Tá? Deus, na sua infinita graça e poder, Ele resolveu contar com os homens para fazer a sua obra. Aqui no livro de Levítico, Levítico
trata-se de a respeito das leis que foram estabelecidas. Logo depois, amados, que esse povo foi resgatado, tá? E esse povo vivia, o povo de Israel, o judeu vivia debaixo de um governo, né? Um governo tirano, que era líder do povo do Egito, e ali passou-se muitos anos de escravidão. E nesses anos de escravidão, amados, as pessoas acabaram perdendo ali a essência, né? De buscar a Deus, porque uma coisa que eles faziam era trabalhar e comer, tá? Perdeu a essência de buscar a Deus, perdeu a essência do Deus Criador do céu e da terra, Deus que escolheu essa nação. Mas, em algum dado momento, este povo, diante de muito jugo, resolveu clamar a Deus, e Deus ouviu a oração desse povo. Mas é interessante, amados, porque Deus veio em socorro desse povo, mas ele veio na forma de homem, ele veio na forma através de um homem, se chama Moisés. Deus resolveu, amados, contar conosco, tá? Para fazer a sua obra. Deus resolveu, amados, que através de nós viéssemos a representação de Deus. Deus colocou aqui essas leis, amados, para estabelecer limites às pessoas. E para elas saber que existia o pecado, e contra o pecado, amados, precisava estabelecer limites. Esse limite se chama as leis, tá? Mas dentro de tudo, em todo o livro de Levítico, que me chamou aqui a atenção, justamente no capítulo 20, vai falar sobre as punições para o pecado. Então, aqui há diversas formas de manifestação de pecado, todas elas voltadas, amados, para práticas ilícitas, tá? Você lê, não pegue aqui literalmente, até porque tem algumas delas aqui que hoje já não se aplica mais com uma forma como estava estabelecido aqui, nesse tempo, amém? Não se aplica mais. Ela se aplica, mas de outra forma, tá? Eu não vou estender isso, porque aqui é base questão de estudo, mas é muito bom também entendermos isso, porque infelizmente muitas vezes as pessoas têm o hábito de pegar aqui a palavra de Deus literalmente, ou o literal que está aqui, e escrita muito mais de 2000 anos atrás, povos totalmente diferentes, pessoas de cultura totalmente diferente, e aplicar essa palavra hoje. Não dá. Não dá, não faça isso, tá? Você vai acabar aqui pecando contra o Senhor. Mas, amados, dentro de todas essas limitações, as leis estabelecidas, Deus chega para esse povo, tá? E diz para ele: consagrem-se, porém sejam santos. Mas nós precisamos entender, e parece que nós perdemos essa convicção quanto mais que o tempo se aproxima e a modernidade vai cada vez mais entrando na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. Nós perdemos, amados, essa essência de que quando Deus disse: vós sereis minhas testemunhas, o Senhor está dizendo: vocês serão os meus representantes aqui na terra. Existe um representante comercial, o pessoal que trabalha em empresa, tá? E ele tem um representante comercial. Esse representante, você solicita uma visita desse representante, ele vem, chega lá no seu escritório, ele vai conversar com você, e ele, amados, vai trazer a transparência, vai trazer uma representação da empresa pela qual ele trabalha. E você precisa realmente ver nessa pessoa que ele é uma pessoa qualificada, que ele é uma pessoa que representa a igreja, que ele, ou a empresa, que ele é uma pessoa que tem ali a característica daquela empresa, e ele passa as informações para aquela pessoa que precisa e vai contratar aquela empresa. Ele passa informações precisas, concretas, tá? Precisa ser uma pessoa firme. Esse é um representante, né? Aquela pessoa que é representante. E Deus, amados, escolheu nós, os homens, para ser o seu representante. E essa forma de representação, amados, principalmente, ela começa quando nós entendemos, amados, esse chamado de Deus para o homem. E essa forma de entendimento, primeiro começa, amados, quando o Senhor diz aqui no verso 7, consagrem-se. A palavra consagrar, amados, ela tem um significado bastante forte, tá? É bastante relevante para nós, tá? Existe também essa palavra usada, mas infelizmente, para outras seitas, heresias, essa palavra, amados, é consagrar-se. Ela traz para nós, amados, uma essência de separação.
tá? De separar, de ser particular. E é exatamente isso que o povo de Israel não entendeu. É que aquele Deus que chamou aquele povo, que escolheu aquele povo, que resolveu que esse povo fosse os seus representantes, eles precisavam entender, amados, ter a convicção de que eles precisavam ser separados, exclusivos. Consagrar significa exclusividade. Amém? Amém? Nós podemos fazer isso com objetos. Os objetos não precisam entender, até porque ele não tem vida, tá? O objeto não tem vida. Esse ponto aqui que eu estou, amados, usando ele é consagrado, ele é separado, ele foi escolhido e consagrado, separado, ele é único e exclusivamente usado na casa de Deus e para as coisas de Deus. Eu não posso pegar esse púlpito aqui, ainda que eu tenha um amigo que possa ser do coração aí, vou colocar aqui um político, e ele vai fazer um comício, e ele chega para mim e diz assim: pastor, o senhor dá para emprestar aquele púlpito que o senhor tem lá na igreja, porque eu vou colocar lá uns papéis em cima. Aí eu vou empresto esse objeto aqui, que é consagrado à casa de Deus, para ir para um palanque político. Não pode. Por quê? Porque ele é consagrado. Porque o único e exclusivo uso dele é na casa de Deus, é para as coisas do Senhor. Eu posso prestar um culto, o irmão vai fazer um culto campal, e aí ele vai pregar a palavra de Deus. Amém. Então, mas nós precisamos entender isso. E quando o Senhor chama nós, e Ele traz a nós exatamente essa memória, Ele trouxe para o povo aqui, amado de Israel, Ele disse: consagrem-se. Quando muitas vezes nós vamos passar por alguma situação, ou até a pessoa vem ministrar a palavra de Deus, o pessoal do louvor, ele tira um dia para se consagrar, né? Esse dia, o que é? É um dia reservado, é um dia exclusivo, onde você vai, começa talvez ali pelo jejum, pela palavra de Deus, tirar vários momentos de orações. Esse dia é um dia consagrado, tá? Mas você precisa entender que apesar de esse dia é um dia consagrado, mas você não é um dia consagrado, você é uma pessoa consagrada. Porque infelizmente parece que a gente faz essa divisão. Parece que a gente só é consagrado nesse dia, nos outros dias não é. Parece que a gente só se programa para aquele dia que vai pregar, para aquele dia que vai ministrar, ou vai fazer uma visita, e aí lá você sabe que tem um demônio lá, e ele vai virar bicho lá dentro, e aí você vai de jejum e oração, porque só sai de jejum e oração. Parece que a gente só faz, vamos se preparar para esse dia. Lógico que tem que ter realmente uma preparação, mas você precisa entender que você já é para ser uma pessoa preparada, consagrada, reservada, separada do Senhor. Porque se você só fizer isso, e alguns dias da sua vida, os outros dias, você vai ser o quê? E esse é o maior problema do povo de Israel, foi esse. É porque o Senhor escolheu um povo, Ele escolheu um representante. Nós precisamos entender que nós somos representantes de Deus, nós somos consagrados ao Senhor, nós precisamos entender que nós somos separados, somos diferentes, não esquisitos. E, infelizmente, muitas vezes o crente se torna esquisito para poder dizer que é separado, para poder dizer que é diferente do povo de Deus. Nós não precisamos de máscaras, nós não precisamos de auréola, nós não precisamos de estola sacerdotal para mostrar para as pessoas que nós somos consagrados, que nós somos diferentes, que nós somos separados. O que nós precisamos é ter convicção do chamado de Deus para a nossa vida, da vontade de Deus, e sermos consagrados ao Senhor, aonde nós estivermos. O problema do povo de Israel foi exatamente esse. Essa consagração deles era momentânea e passageira, porque logo mais acabavam se juntando a outros povos que Deus disse que destruísse, acabou que deixando, e esses povos foram espiam na casa daquele povo, porque só viviam se prostituindo, só viviam prestando culto a outros deuses e abandonando o Senhor, ou seja, desconsagrando. E é isso que a igreja precisa entender, amado, principalmente nessa sociedade que nós vivemos hoje, que a igreja esqueceu de que ela é consagrada. E quando você se esquece que você é consagrado, você, em vez de estar no meio das pessoas, seja lá onde for, você não é mais diferente, você fica igual a elas.
Às vezes, muitas vezes, os jovens é que tem essa característica, eles gostam de se assimilar aos outros, de grupo, de outros jovens. E eu sempre dizia para os meus filhos, vocês não precisam tentar ser diferentes, vocês já são diferentes. E aí o jovem, para tentar se identificar com o outro jovem, se um pinta o cabelo de azul, se ele vermelho, de roxo, o bota um pincel, faz uma tatuagem, seja lá o que for, ele muitas vezes faz não porque gosta, não porque acha bonito, mas é porque tem a necessidade de se parecer com eles. É exatamente isso. Mas nós, amados, precisamos entender que nós somos consagrados, que o Senhor nos separou, que nós somos representantes de Deus. Quando eu digo não sermos esquisitos, amados, é a ponto de que você não tem condição de habitar no meio das pessoas, de uma sociedade, ou fazer amizade com pessoas que não são crentes ou servos de Deus, não. Eu sou pastor, amados, e não tenho um pingo de dificuldade de fazer amizades. Aliás, nesse Paraguai eu tenho 5 anos aqui, eu conheço muita gente, comércio, tudo onde eu vou, faço amizade, convido. Então as pessoas fazem questão que eu esteja lá. Eu não sou esquisito, mas sou consagrado. Eu não me misturo. Quem é consagrado, amado, não se mistura, porque ele é diferente, não dá. Quem é consagrado, amado, é igual água e óleo. Vocês já viram água e óleo se misturar? Por mais que você mexa, cutuque ali, bota ali um motorzinho para rodar, para tentar misturar, é momentâneo e passageiro, logo eles se separam. Assim deveria ser a igreja. A igreja consagrada, amado, não se mistura, não se junta. A igreja consagrada, amados, ela faz a diferença. A diferença. E é isso que precisamos fazer acontecer nesse século que nós estamos, amados. Eu vi esses dias um podcast desse da vida aí, em que uma pessoa negra, e agora estamos argumentando isso, né, a questão da raça negra, a cultura negra, e aí isso foi há muito tempo hostilizado, vamos desmonizar, né, da nossa cultura. Tudo bem, eles estão lutando pelo aquilo que é princípio deles. Eu não os critico. Quando eu vejo pessoas lutando por isso, fazendo parte de certos grupos, colocando na mídia, amados, eu digo que eles estão defendendo o interesse deles, eles estão defendendo a bandeira deles, eles estão ali colocando os princípios de vida deles. Mas eu, infelizmente, eu não vejo os crentes fazendo isso. E essa pessoa disse que se iniciou, não sei se foi aos 13 anos de idade, e teve logo que rapar a cabeça, passar não sei quanto tempo, uma mulher, com a cabeça rapada, depois colocar um turbante, disse que foi para a escola, foi muito complicado, porque tiraram o turbante da cabeça dela, e ela estava com a cabeça raspada. Quer dizer, por que ela fez isso? Porque, amados, ela se entrou num processo de consagração. Nós não precisamos fazer isso. Nós não precisamos nos mutilar. Nós não precisamos, amados, mudar a forma como nós somos, porque Deus quer que nós sejamos o representante dele exatamente nessa forma que ele nos constituiu. Quando você, amados, entende isso, e quando você fez a sua decisão para com Jesus, amados, você assumiu uma natureza pela qual Deus já havia criado, porque o pecado foi que deformou a natureza humana. Mas a partir do momento, amados, que você é uma nova criatura, o nome já está dizendo uma nova criatura, você assume exatamente, amados, a postura, a posição da qual Deus criou o homem. Deus criou o homem santo, Deus criou o homem puro, não foi pecador. E quando você entende isso, às vezes você não percebe, mas as pessoas olham para você e dizem, você está tão diferente. Veja uma pessoa, amados, que vou levar para extremos, pessoas que viviam na sarjeta, na prostituição, a pessoa que vivia no alcoolismo, embriagado, na beira das calçadas, caída pelo chão, e aí ele se converteu, e rapidinho, logo, dias depois da sua conversão, ele já começa a mudar o seu semblante, já fica mais escorado, já veste uma roupa limpa, ele já fica digno. O que é isso, amados? Ele assumiu exatamente a postura pela qual Deus o criou. Ele volta a ser exatamente a essência pela qual Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E as pessoas dizem, fulano tá mudou? Não, mudou. Porque ele agora já não vai mais parte daquele meio. Porque agora, amados, ele mudou porque ele é uma pessoa consagrada. Mas aí nós precisamos entender isso e ter uma vida de consagração. É uma vida de consagração, não é momento de consagração. Ainda que esses momentos devem e podem acontecer na nossa vida, mas apenas está ligado ao momento, e não à sua pessoa, porque você já é consagrado.
Understand? Yes? Pouco entendi. Logo após, amados, esse entendimento que você tem, de que você é consagrado, que você é reservado, que você é único e exclusivo de Deus, aí vem outro processo. Consagrem-se, porém, e sejam santos. Amém? Consagrem-se, porém, e sejam santos. Nós temos um motivo para ser santo. Você tem um motivo para ser santo. E esse motivo, amado, é tremendo. Você percebeu isso? Você tem um motivo, amados, de todos os motivos da face dessa terra, para ser santo. E esse motivo, amados, é único e exclusivamente pessoal. Ele diz: consagre-se, porém, sejam santos, porque eu sou o Senhor. O seu Senhor, Ele é santo. E é esse o motivo pelo qual, amados, você precisa ser santo. Porque Deus é santo. Ele diz: o Deus de vocês. Esse é o motivo pelo qual, amados, eu preciso ser santo. Eu tenho convicção, amados, de que eu preciso ser santo. Minha atitude santa, meus pensamentos santos, meus passos precisam ser santos. Tudo que eu faço precisa ser santo. Porque o meu Deus, o meu Senhor, Ele é santo. Essa é a razão da minha vida. Esse é o segundo passo depois de uma consagração. Depois de entender que você é separado, aí você precisa ser santo. Porque infelizmente, amados, não, parece que nós temos essa postura desassociada uma coisa da outra. Não pode. Não, eu sou separado. Não, eu não me misturo. Eu não ando em certos lugares. Mas não tem uma conduta santa. Porque, amados, eu quero que você entenda uma coisa. Esqueça Satanás. Porque as pessoas parece que encontram esse subterfúgio e sempre é o diabo. O diabo, o diabo, o diabo. Amados, o pior diabo que tem é o diabo de você. É o diabo do seu eu. O velho homem que continua habitando dentro de você. Aí fica, né? Porque é o diabo, apontando. Apontando é o diabo. E deixamos de vigiar. Amados, esses pastores é assim mesmo. As coisas assim que, né? E deixamos de vigiar aquele que pode nos derrotar, aquele que pode nos destruir. O ladrão de santidade é o seu velho homem, é o diabo do seu eu. Vigie ele, porque se você vigiar ele, e se você fortalecer, amados, o inverso dele na sua vida, que é o Espírito Santo de Deus, Satanás não tem vaga. Satanás não tem vaga. Os seus ardis, as suas ciladas, amado, não vão funcionar na sua vida contra você. Não vai funcionar. Sabe por quê? Porque o diabo do seu eu está dominado pelo poder do Espírito Santo. Satanás não tem, amado, poder contra o poder do Espírito Santo, porque esse Espírito Santo é de Deus. Entendeu isso? A igreja, amados, precisa entender que nós somos representantes do Senhor nessa terra. O que é isso? É por onde você chega, por onde você anda, amados, as pessoas dizem assim: chegou o homem de Deus. Chegou uma mulher de Deus. Você não precisa requerer respeito, porque as pessoas veem em você, amados, um representante de Deus. E as pessoas respeitam a Deus. Quando realmente nós temos esse entendimento, amados, nós não precisamos gladiar contra as pessoas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a gente acaba aqui fazendo isso. Precisamos ter convicção. Amados, nós precisamos pedir a Deus. A palavra diz: se você quer sabedoria, peça a Deus que dá de verdade. Peça sabedoria, porque é uma coisa que falta tanto, amado, na vida do crente, do servo de Deus. Uma coisa que eu sempre peço a Deus, amado. Porque eu vou dizer, um homem de Deus, um pastor, um líder, sem sabedoria é uma desgraça na igreja. Ele pode ter todo o conhecimento bíblico, ele pode ter feito toda a faculdade, pós-graduação, graduação, doutorado, amado. Mas sem sabedoria, amado, é uma desgraça na igreja. Porque fica pior ainda. Porque ele fala
mas ele não tem atitudes realmente respaldando aquilo que ele fala, é pior. Se torna um peso muito mais ainda para ele. E como tem, amados, homens que é de Deus, mas infelizmente falta sabedoria. Esses dias, olhando essas coisas aí rápidas que tem, às vezes eu digo para vocês, eu não vou me deter nesse negócio não, mas eu como pastor não posso ser desinformado. Eu não posso você tem que ter muito cuidado, né? Com o diabo do seu filho. Ele dá mal maluco, passar não sei quantas horas no celular, né? Mexendo no YouTube, né? Mas eu vendo, a gente vai pesquisar, aparece esses vídeos, e tem aí eu vi uma pessoa, pastor, pastor pregando a palavra de Deus, e ele tem sido criticado, mas passa, tá? A pessoa passa, e eu vi, ele estava aqui, a pessoa filmando, aí a pessoa sabia, estava com a Bíblia, a pessoa passou por trás dele e disse, viva Satanás. Aí ele olhou para essa pessoa e disse, ei, o cão, Satanás, vem cá, Satanás, o cão, ele começou. Pelo amor de Deus, a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Amados, Deus ama essa pessoa, é um incrédulo, é um pobre coitado, é um escravo. A minha posição é amar, não é criticar, não é apontar, não é degredir a imagem da pessoa, porque eu estou diante de uma cama para que as pessoas dêem o meu like. Aí, pastorzão invocado aí. Eu repudio esse tipo de coisa, principalmente de servo de Deus, de representante de Deus. Eu nunca vi Deus dizer isso com as pessoas. Eu nunca vi Jesus tratar as pessoas dessa forma. Consagre-se, porém, sejam santos, porque eu sou o Senhor. Eu vejo muitas pessoas dizendo, tratando Deus, porque o Senhor isso, o Senhor isso. Mas quando eu olho para a vida da pessoa, dá vontade de eu perguntar, vem cá, você chama Deus de Senhor, mas Ele pode olhar para você e dizer, minha serva, meu servo? Porque pelo pouco que eu entendo e conheço a Deus, pouco, porque eu preciso conhecer, eu preciso buscar mais a Deus, mas pelo pouco que eu entendo e pelo pouco que eu conheço a Deus, amados, quando eu olho para a vida da pessoa, eu tenho a certeza, a convicção de que Deus não chamaria essa pessoa de meu servo, porque a conduta da pessoa não respalda uma vida de servidão para o Senhor. Porque, amados, uma pessoa que se mistura, uma pessoa que não faz diferença. Jesus disse, vós sereis as minhas testemunhas, a palavra do Senhor disse, o Senhor disse. Mas Jesus disse para os seus discípulos, vocês são o sal da terra, vocês são a luz desse mundo. E se você está no meio das trevas e não faz diferença, amados, que luz está em você? Jesus disse, vocês são o sal da terra. Se você está no meio de pessoas insossas, que não tem sabor de vida, elas estão aí pelo que o vento leva, estão aí pelo que a moda leva, estão vivendo pelo que o mundo diz que deve viver, não tem sabor, elas não têm um tempero próprio, mas nós temos, nós somos o sal da terra, e faz a diferença onde nós estamos. O que é isso, amados? É onde você está, na roda de amigos, onde você é convidado, você tem que fazer a diferença. Você chega lá, amados, e o tempero muda, o gosto muda daquele lugar, porque você está lá, e você é o sal da terra. Verso 8, o Senhor diz, obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que santifica. Obedeçam os meus decretos e pratiquem. Porque não basta conhecer a Bíblia, não basta conhecer os mandamentos de Deus, eles precisam se tornar a nossa prática de vida. Porque conhecimento só da palavra de Deus, meu filho, Satanás tem é muito maior do que todos nós. Mas não pratica e vai para o inferno. Aliás, foi preparado para ele. Vai com ele quem quer e quem não quer também. Tá? E lá no verso 26 ele diz,
vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei dentre os povos para serem meus. Foi isso que o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Deus não entendeu. Havia muitas nações, mas dentre essas nações o Senhor escolheu o povo judeu, o povo de Israel, para ser representante dele. É isso que você precisa entender, amados. Que na sua família, na sua casa, não sei quantas pessoas tem, mas o Senhor escolheu você para ser representante dele. Aleluia! E esse representante de Deus precisa entender que ele é separado, ele é consagrado. Esse representante, você precisa entender, amados, que para tudo isso você precisa ser santo. E faz muita diferença, amados. Faz muita diferença quando você entende isso. Faz muita diferença para as pessoas. Você não precisa estar se esforçando para dizer que é crente, porque basta eles olharem de longe e já sabem. Ali não é um crente, ali não é um servo de Deus. Até porque eles estão na escuridão, nas trevas, e quando você vem, eles estão vendo a luz que está em você. Quando você chega perto, amados, eles sentem a santidade que existe em você. O pecado recua. Eles respeitam você. Eu trabalhei em uma empresa de ônibus, amados, e não sei como é que está hoje, até mudou mais o conceito, principalmente das pessoas que trabalham, mas se fosse há muitos anos atrás, era muito complicado. Eu não indicava nenhum para trabalhar lá, porque só eu sei o que eu passei. Eu digo, Senhor, para vir com uma fornalha dessa tem que crer, realmente, tem que ter fé, porque não é fácil. É um ambiente de prostituição, a verdadeira Babilônia, mas pelo menos o contexto que eu vivi, tá, há muitos anos atrás, em 2001, creio que tem mudado, graças a Deus, tomara que tenha mudado. Mas a mudança vem, amados, quando o servo de Deus sabe que são consagrados, tem a convicção de consagração. Porque muitos que eu vejo, né, porque fica justificando o seu pecado, justificando a prática de pecado, não é porque também é isso, porque a oferta era grande, é porque era muita pressão. É você que não entende que você é consagrado e separado. Eram mais de 300 homens. Trabalhei com vários deles, prostitutos, a maioria, tudo desmantelado, cheio de vida de adultério. Era um negócio muito cruel mesmo. Chegou um tempo, mas depois de 6 anos eu fui trabalhar nos ônibus, piorou mais ainda. E eu me lembro que eu chorava na cadeira de ônibus pedindo para o Senhor me tirar dali. Eu, rapaz, não aguentava mais, sério. E o Senhor ouviu meu clamor. Foi 6 anos, mas foi 6 anos. Toda noite eu chegava de madrugada e contava uma história para minha esposa daquilo que acontecia. Cada situação, amados. Mas eu fiquei muito feliz com aquilo que Deus fez naquele lugar. Pessoas se converteram. Eu não precisei estar me esforçando, mostrando que eu era crente. Nunca fui desrespeitado pelas pessoas que trabalhavam na empresa. Nunca chegaram fazendo hora comigo porque eu era crente. Nunca. E eu, às vezes, chegava, eles conversavam. Muitos vinham lá no meu trabalho para pedir, se aconselhar, falar da sua vida conjugal. Ficava até admirado. Mas você tem que manter a sua conduta. Você tem que saber, amados, o valor que Deus depositou na sua vida. Você tem que entender, amados, a responsabilidade que nós temos. Você não é um representante, amado, do país. Você não é um cônsul lá fora. Você não é um, como é que chama? Embaixador. Você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que qualquer cargo que existe na face dessa terra. Você precisa entender isso. Não é só porque você está aqui nessa posição que eu estou, não, amado. Nós temos, amados, essa posição do Senhor. Você que está aí sentado nessa cadeira, por mais humilde que seja, por mais você acha que seja pequeno, um culto, não importa, amados. Deus olhou para você e escolheu você diante da nação onde você estava, para que você fosse representante dele. Quando Deus escolheu Moisés, o Moisés argumentou para o Senhor porque tinha dificuldade de falar. Achava que tinha que ser uma pessoa que falasse melhor do que ele. Mas ele se esqueceu de que o Deus que chamou ele podia capacitar ele. E Deus capacita. Basta que você tenha convicção.
Não deixe, amados, que as pessoas, porque Satanás usa as pessoas. Ele é o príncipe deste mundo. E ele vai usar as pessoas para tentar lhe rebaixar, para tentar lhe diminuir. Tem pessoas que não, eu tenho problema de alto, baixa estima, pois joga esse problema fora, lança isso fora, essa porcaria da tua vida. Não aceita isso. Se você entender, amado, o chamado de Deus para a tua vida, esse tal de alto e baixa estima, amado, não tem efeito na tua vida. Não escute, amado. Aquilo que os enviados de Satanás vêm para falar aos seus ouvidos, você não pode, você é pequeno, você é grande, você é fraco, você é magro, você é gordo. E aí vai. Você não sabe falar direito, você não tem estudo, não tem faculdade, não importa. Não importa isso para Deus. Não estou aqui respaldando, amados, mediocridade. Não. Se você já não tem estudo, procure estudar. Se você tem curso, procure fazer curso. Se aperfeiçoe, porque Deus usa tudo aquilo que a gente aprende. Mas não é por aquilo que a gente aprende, amados, que Deus vai ficar limitado em nos usar. Não. Aprenda isso. Deus é poderoso, amados, para lhe capacitar por coisas, amados, que você jamais pensava que Deus poderia fazer na sua vida. Se tão somente você crê, que você tem entendimento e convicção de que você é uma pessoa consagrada, você é uma pessoa separada para o Senhor. Você é uma pessoa de única e exclusivamente de Deus. Pode ter certeza disso. E precisa também, amados, você estar associado a essa convicção, a convicção de santidade. Até porque é um passaporte para todas as pessoas que se dizem servos do Senhor. Porque sem santidade ninguém verá a face de Deus. Amém? Amém. Essa, amados, é a mensagem de Deus para mim e para você essa manhã de paz. Consagre-se.